qual o principal avanço que a LDB trouxe? Eu falaria em dois avanços, né? O primeiro é a concepção de educação básica, não é? A forma como a educação nacional se organizou a partir da LDB em dois grandes níveis, a educação básica e o ensino superior. E na educação básica, abrangendo a antiga pré-escola, hoje educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, na verdade, nós temos aí uma concepção de educação básica que abrange desde os primeiros meses de idade da criança até quase o final da adolescência, 17, 18 anos, né? Então, isso é muito importante porque, mais do que mudança de denominação, é a questão do conceito do que é básico. O que é básico deve haver para todos. Então, isso significa que todas as crianças, todos os jovens devem ter oportunidade de acesso e permanência à educação formal, né? Dos seus primeiros passos, dos seus primeiros meses de vida até o final do ensino médio. Então, acho que essa concepção é um grande avanço. Por quê? Porque o ensino médio não era como uma prioridade dos governos, não é? Porque a educação obrigatória, gratuita, era e é ainda, né, dos 7 aos 14 anos, agora dos 6 aos 14. Na medida que o ensino médio, a educação infantil também passaram a incluir a educação básica, a atenção da política educacional dos governos também se voltou a esses níveis, e notadamente com uma expansão no ensino médio. Então, acho que isso é muito importante. O segundo avanço é um avanço que ainda depende muito da prática das escolas, dos sistemas, que é a questão da gestão democrática e da maior autonomia, né? É impossível termos uma gestão democrática se a escola não tiver algum grau de autonomia para tomar decisões naquilo que lhe cabe, naquela área da sua competência. A própria lei estabelece que graus progressivos de autonomia. Por quê? Porque nós estamos habituados a um sistema burocrático, em que as normas vêm de fora, as normas vêm de cima, e nós temos dificuldade em participar e discutir a nossa vida de escola, a nossa política escolar, né? Devagarinho as escolas, e algumas escolas mais que outras, estão se preparando as suas equipes para que esse dispositivo se torne real. Quando a LDB trouxe essa modificação em relação à gestão democrática, como é que as escolas receberam isso, professor? Foi muito difícil. Até interessante voltar a isso, porque na época nós estávamos com alguns programas de educação continuada, não é? E eu me lembro que numa reunião com diretores, quando nós estávamos justamente discutindo, né, a elaboração dos regimentos, porque para nós no estado de São Paulo, nós saímos dos regimentos comuns das escolas estaduais para termos normas regimentais da secretaria, abrindo espaço para que as escolas completassem os seus regimentos. E eu me lembro que alguns diretores diziam assim, mas e não tem um modelo? Não tem um modelo, mas como é que nós vamos fazer este regimento? O que é que a gente pode colocar neste regimento? Então, isto com os diretores, imagine com os professores, né? Então, era muito difícil, mas vem tudo feito. Não, não está tudo feito. As normas regimentais que foram baixadas à época, né, ainda nos anos 90, deixavam espaços, por exemplo, para avaliação, né, para que a escola pensasse o seu sistema de avaliação, para que a escola pensasse a sua filosofia. E era muito difícil, porque tradicionalmente nós tínhamos os modelos de planejamento, nós tínhamos os modelos de avaliação, né? E as escolas
tinham realmente essa dificuldade do exercício da autonomia, porque não faz parte da nossa tradição. A nossa história política, política geral, política educacional, é uma história muito mais de autoritarismo e de um sistema, de um modelo burocrático, em que as grandes questões são decididas no topo da pirâmide e para a base vêm aquelas pequenas decisões apenas. Então, neste momento de abertura, havia dificuldades. E aí nós soubemos, né, alguns disquetes que correram com modelos de regimento em que a escola mudava ali, né, o nome do seu bairro, o nome da escola, alguns números de alunos, né? Por quê? Porque era mais prático ter um disquete com os espaços para serem preenchidos, né, do que a escola se reunir, se debruçar, discutir, brigar, né? Se instalava o conflito, porque no momento em que era possível colocar ideias divergentes, nós também não estamos habituados a trabalhar com ideias divergentes. Nós queremos ideias convergentes e não há democracia de pensamento único. O pensamento único não é democrático. O pensamento único deve buscar um consenso, deve buscar a conciliação. Mas para chegar nisto, nós temos um período de conflito, um período de debate, em que às vezes eu sou voto ganho e às vezes eu sou voto perdido. E é difícil a gente ser voto perdido, né? Então acho que algumas escolas viveram isto porque queriam acertar e outras simplesmente se acomodaram, pensando exercer a democracia, a democratização, melhor dizendo, dos processos, pensando viver a autonomia, mas na verdade continuando apenas recebendo os modelos de outra fonte. Aos poucos as escolas estão se adaptando e estão conseguindo, na opinião da senhora, algumas a trabalhar de maneira democrática. Sim, eu acredito que sim. Então, isto depende muito até da história da própria escola. Da minha observação, eu não teria uma estatística para demonstrar, né? Nesse momento não teria uma estatística. Mas parece que as escolas mais novas, às vezes elas se inserem mais facilmente nesses novos padrões do que as escolas muito tradicionais, né? Nós trabalhamos também com atualização de professores em escolas tradicionais e que tinham grande dificuldade de reconhecer até os seus problemas de momento. Por quê? Porque na história daquela escola, o que permanece é a saudade daquela escola tradicional, quando atendia uma clientela mais ou menos selecionada pelo bairro em que ela estava, pela condição da escola. Então, aquela escola ainda se pensa como uma escola que era para poucos e não como uma escola que é para todos. Então, da minha experiência, as escolas mais novas, as escolas um pouco menores, as escolas que têm um diretor mais fixo, que conhece melhor a comunidade, que não tem tanta rotatividade de professores, essas escolas acabam assumindo as alterações, as mudanças, as inovações de uma maneira mais rápida e menos dolorosa, vamos dizer. Professora, o que significa o direito subjetivo à educação que a LDB traz? O direito subjetivo à educação é um direito do sujeito. Aquilo que é subjetivo é o que é do sujeito. Então, é o sujeito, é o indivíduo, ele tem direito à educação. Tanto que a LDB coloca, né, a obrigatoriedade da oferta da educação básica para aqueles que não a cursaram na idade própria. Quer dizer, para os jovens e adultos que não fizeram. Então,
quando eu falo, bom, a minha visão é muito subjetiva. Bom, porque é uma visão minha, né? São aqueles meus pensamentos mais internos, mais interiores, que eu fui construindo, então é subjetivo, é meu. Então, um direito público subjetivo, porque é um direito público, e o público no sentido do bem comum, do bem de todos, né? E do sujeito. Então, é um direito que o Estado, a sociedade e a família, né, deve atender, porque todo indivíduo, todo sujeito tem direito a uma educação e a uma educação de qualidade. Professora, eu queria que a senhora falasse sobre a questão do ensino fundamental de 9 anos, que a LDB traz essa consideração. Qual que é a opinião da senhora em relação a isso? Bem, a questão do ensino fundamental de 9 anos veio posteriormente, né, com uma emenda constitucional, não me lembro agora o número. Mas, naquelas questões que nós já falamos ontem, da grande diversidade de realidades no Brasil, né? Então, nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, as crianças de 6 anos praticamente estavam atendidas, né? Quer dizer, alguns municípios ainda tinham uma rede pré-escolar um pouco mais precária, mas desde a década de 80, no governo Montoro, a educação pré-escolar havia sido municipalizada no estado de São Paulo. Então, os municípios foram desenvolvendo, né, o seu ensino pré-escolar. Então, as nossas crianças de 6 anos praticamente estavam atendidas, na sua grande maioria, não vou dizer na totalidade, mas nossa grande maioria. Então, para nós, o que ocorreu? Na verdade, nós roubamos um ano da educação infantil, né? Que são as crianças de 6 anos e agora já são as de 5,5 que também fazem a matrícula. Elas até conseguem ler, porque as crianças, no geral, hoje nós vivemos uma sociedade muito de imagem, a palavra escrita está dispersa na sociedade, então a criança vai reconhecendo letras, não é? Mas o trabalho realmente com a linguagem, quando eu penso que essa criança está no ensino fundamental, embora a legislação diga que esse primeiro ano de 6 anos se aproxima mais da educação infantil que do fundamental, a gente sabe que não é bem isso que está ocorrendo. Então saem lá as criancinhas de 5 anos e meio, 6 anos, com um monte de tarefas para casa e tal. Então me parece que se nós tivéssemos efetivamente uma ampliação do ensino fundamental para os 15 anos, nós teríamos ganho muito mais. Bem, mas isto é esta nossa realidade. Em outros estados, é evidente que foi um avanço. Por quê? Porque não havia uma rede de educação infantil, não havia uma rede de pré-escola. Então, um grande número de crianças de 6 anos realmente estavam fora do processo de escolarização regular. Então, para elas, houve um ganho. Então, são essas as questões, né, que a gente diz, a regulamentação acabou fechando, né, algumas portas, né? Num primeiro momento, eu estava até respondendo por direção de escola, quando nós tivemos a alteração, eu achei interessante. E depois, quando eu comecei a ver os ajustes feitos para que essas crianças de 6 anos estivessem já no fundamental, eu percebi que havia um certo equívoco nisto. Acho que perfeito que o ensino fundamental tenha 9 anos, mas eu preferia que ele ficasse realmente o acréscimo de um ano e não roubando um ano da infância, porque as nossas crianças já estão muito sem infância. Professora, em relação à avaliação dos alunos, a LDB trouxe a questão do Sistema Nacional de Avaliação e outras avaliações externas também, que saem da escola. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre a importância e como funcionam essas avaliações e qual a importância para a escola. Como é que a senhora vê isso tudo?
Eu entendo que o processo de avaliação, em qualquer atividade humana, ele é extremamente importante, né? Se você está se arrumando para uma festa e depois que você acha que terminou todo o ritual, você chega na frente do espelho e vai verificar se está de acordo, você está avaliando. Você está avaliando a sua produção, né? E aí, nesse caso específico, o que é que faz? Bom, se você ficou contente com a sua produção, ótimo, você sai dessa maneira. Se você acha que tem um acessório que está fora, alguma coisa, você corrige antes de sair. Então, este é o ponto essencial. A avaliação não é apenas para eu atribuir um conceito, seja A, B, C, seja de 1 a 10, de 1 a 100, satisfatório, insatisfatório, regular, para o aluno. Mas é para eu perceber o que precisa ser corrigido. Uma avaliação que não conduz a uma revisão da prática, da organização, ela é inútil. Ela é inútil. Por quê? Porque ela não produz um efeito em relação àquilo que não está 100%. A LDB traz a avaliação no final da quarta série, na saída, né? Aí é uma questão que a gente precisaria discutir bastante, a própria avaliação. E eu acho que o problema não está na letra da lei. Como o problema não estava na progressão continuada no estado de São Paulo. O problema está nesse nosso conceito que permanece de avaliar para dizer se o aluno está apto ou não para continuar. De avaliar no final. A avaliação final, a avaliação que a gente chama de produto, ela é essencial, né? Embora o produto da educação não seja um produto material que eu possa apalpar, né? E nem possa mandar para o recal, como eu mando um carro, um liquidificador, né? Quer dizer, mas eu avalio o produto, eu avalio a formação do meu aluno, embora não seja palpável, não seja material, embora eu não saiba exatamente qual foi a minha contribuição para a formação desse aluno, porque ele passou pela mão de tantos colegas. Quer dizer, cada um deve ter colaborado um pouco. Então, a avaliação de produto, ela é importante, ela é a avaliação de saída. Para eu corrigir o curso, para eu corrigir o rumo da escola, para eu retomar a política educacional. Mas, tão importante quanto essa avaliação final de produto, é a avaliação contínua, é a avaliação do processo. E esta, ela não está em nenhum momento eliminada na LDB, nem em qualquer outra norma. A avaliação precisa ser contínua. Quando eu chego na minha casa e eu digo, nossa, hoje eu consegui uma aula legal, parece que os alunos participaram, acho que hoje eles entenderam. Eu avaliei a minha prática deste dia. E quando eu chego, eu disse, nossa, mas hoje não foi legal. Hoje não era bem isso que eu queria dizer. Eu também estou me avaliando. E então eu vou procurar não repetir isto que eu não deveria dizer, que eu não deveria fazer. Então, em relação ao aluno, isto é fundamental. Quer dizer, eu preciso avaliar pelo menos a cada unidade de conteúdo que eu termine. E de preferência com ele. Porque uma forma também é aprender com os erros. Nós não mostramos o erro para corrigir. Quando nós mostramos o erro, em geral, nós desqualificamos o errado. Eu preciso corrigir o erro, mas salvar aquele que errou. É um pouco a bondade severa de Santo Agostinho, né? E isto parece que ficou muito confuso. Então, eu preciso estar avaliando constantemente para saber quando o meu aluno precisa de recuperação, quando eu preciso rever um conteúdo, quando eu preciso repetir uma aula, constantemente. Não importa se eu vou atribuir o conceito lá no final. Queria que a senhora falasse como é que as escolas veem esse tipo de avaliação e se isso acaba se tornando uma competição também, até em relação à sua colocação, em relação à escola vizinha,
mas também a escola premiada, a escola acaba sendo premiada com um valor em dinheiro. Isso pode motivar a escola? Como é que a senhora vê essa questão, professora? Olha, esse é um aspecto que a gente tem discutido bastante, né? Acho que faz um pouquinho parte da cultura que nós vivemos, né? É uma cultura de competição. A nossa sociedade, ela tem primado nos mais diferentes aspectos pela competitividade. E a pergunta que nós fazemos é: como é possível resgatar e desenvolver o sentido de solidariedade em meio à competitividade? Quais são os valores que nós estamos passando para os nossos alunos diante desse ranqueamento das escolas? Seria muito importante eu competir comigo mesmo. O que eu melhorei? A nossa escola, o quanto ela avançou do ano passado para este? Que problemas nós tínhamos, quais os que nós solucionamos? Em que nós conseguimos melhorar a participação dos nossos professores, a integração com a comunidade, o desempenho dos nossos alunos. Por quê? Porque eu tenho uma história, cada escola tem a sua história. Nós somos pessoas concretas, né? Cada professor também é um sujeito concreto, com história de vida própria. Cada aluno também. E às vezes, será que é possível eu tentar me espelhar numa escola da capital? E disputar com ela a mesma classificação? Então, acho que a avaliação excelente, nós já falamos, e para orientar uma retomada. Mas eu vejo com uma certa restrição a questão do ranqueamento das escolas, dessa classificação, e a questão da competitividade. Por quê? Porque no meio de tanta discussão na política educacional, de políticas afirmativas, eu faço uma política discriminatória, porque eu dou mais para quem já tem mais. Então, a equidade não está em dar igual para todos, mas está em dar igual a cada um conforme a sua necessidade. Talvez aquela escola que conseguiu melhorar 1/10 de um ano para o outro tenha feito um esforço muito maior do que aquela que subiu 1 ponto. Então, o premiar com uma ação que seja uma discriminação positiva e não negativa. Eu não sou democrático, eu não sou justo quando eu dou mais a quem já tem mais. Então, essa é a minha maneira de ver. E a questão do valor mesmo, da formação do aluno. Se ao invés de eu estimulá-lo a aprender, porque isso é positivo, porque é importante, eu estimulo a vencer o colega da escola vizinha, só estou estimulando a competitividade, não a solidariedade. E nós estamos precisando de solidariedade no mundo que nós vivemos hoje.